Profissão caminhoneiro, estradas assombradas e relatos de terror. Em uma madrugada abafada de verão, estava eu e mais 4 colegas caminhoneiros seguindo viagem pelo interior de Minas Gerais. Estávamos acostumados a dirigir por essas estradas tortuosas, onde o mato parece sussurrar segredos antigos e as curvas escondem histórias que poucos ousam contar. Nosso destino era uma pequena cidade no interior, onde faríamos uma entrega importante antes de continuar nossa rota. A viagem corria tranquila, com as brincadeiras e piadas de sempre sendo trocadas pelo rádio. Ao chegar a um restaurante simples de beira de estrada, em um vilarejo esquecido pelo tempo, todos decidimos parar para um rápido descanso e uma refeição. Aquele lugar tinha algo de estranho, mas ninguém comentou nada. Talvez fosse o ar pesado ou as sombras que pareciam se mover um pouco mais do que o normal. Enquanto meus colegas desciam dos caminhões e entravam no restaurante, notei um menino, talvez com uns 5 anos, se aproximando de Joel, um dos meus amigos. O garoto estava descalço, com a pele suja e vestindo uma camisa branca, já encardida pelo tempo. Achei curioso ver uma criança tão pequena ali, àquela hora, e pensei que estivesse vendendo balas ou pedindo algo para comer. Mas algo na sua presença me causou um calafrio. Joel parecia não se incomodar, e seguiu seu caminho até uma das mesas. O restaurante estava lotado por causa de um ônibus que havia acabado de chegar, então acabamos nos separando. Joel ficou numa mesa do outro lado do salão, e eu fiquei de olho no garoto. Enquanto comíamos, percebi que o menino permanecia ao lado de Joel, parado e sorrindo de forma estranha, mas Joel parecia ignorá-lo completamente. Após a refeição, voltamos para os caminhões, e foi então que percebi que o garoto havia desaparecido. Curioso, perguntei a Joel se o menino havia comido algo com ele. Para minha surpresa, ele me olhou como se eu tivesse dito a maior das besteiras e perguntou: Que menino? Expliquei sobre o garoto descalço que o acompanhará até a mesa. O rosto de Joel empalideceu, e ele me respondeu com um fio de voz: Eu não vi nenhum menino. Sentindo um arrepio correr pela espinha, perguntei a Saulo, que também estava próximo a Joel, se ele tinha visto a criança. Ele negou com a cabeça, dizendo que Joel esteve sozinho o tempo todo. O clima entre nós ficou pesado, e Joel começou a me questionar sobre como era o garoto, como ele estava vestido e se, por acaso, estava descalço. Quando confirmei todos os detalhes, Joel empalideceu ainda mais, antes de sussurrar que, anos atrás, havia perdido um filho. Um menino pequeno, que adorava andar descalço, mas que havia morrido tragicamente. A revelação caiu como um trovão entre nós. Todos ficamos em silêncio, sem saber o que pensar ou dizer. O que quer que fosse aquela aparição, não era algo natural. E embora Joel tentasse disfarçar, era evidente que ele estava profundamente abalado, como se um antigo fantasma tivesse voltado para assombrá-lo. Enquanto voltávamos para os caminhões, a sensação de que algo muito errado estava acontecendo não me deixava. Olhei para a estrada à frente e senti que, talvez, essa fosse apenas a primeira de muitas coisas estranhas que iríamos enfrentar naquela viagem. Mas o que mais nos aguardava naquela estrada solitária? Joel não tirava os olhos do retrovisor, como se esperasse ver o menino a qualquer momento. Eu, por minha vez, não conseguia afastar a sensação de que algo mais sombrio estava por vir, algo que talvez não estivéssemos prontos para enfrentar. E assim, seguíamos em frente, sem saber que a estrada ainda guardava seus segredos mais assustadores para os próximos dias. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever e ativar as notificações. Se gostar do vídeo, lembre-se de deixar o like e comentar para que ele possa alcançar mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um membro apoiador. A sua ajuda me permitirá trazer conteúdos com mais frequência e cada vez mais assustadores. Me sinto grato e privilegiado por sua contribuição e confiança. Alguns dias depois do encontro inquietante com o menino descalço, segui viagem sozinho pela BR-116, atravessando a vastidão do sertão nordestino. A paisagem era monótona, com a vegetação seca se estendendo até onde os olhos podiam ver,
e o calor insuportável tornava o ar quase irrespirável. Eu estava a caminho de uma pequena cidade no interior da Bahia, onde entregaria uma carga de alimentos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho profundo, e eu sabia que, em breve, a escuridão tomaria conta da estrada. Estava dirigindo há várias horas sem parar, e a necessidade de um breve descanso se tornou inadiável. Encontrei um lugar afastado da estrada, onde estacionei o caminhão e desliguei as luzes para evitar que outros motoristas parassem achando que eu precisava de ajuda. Peguei uma lanterna e me embrenhei um pouco na mata para fazer minhas necessidades. O silêncio era perturbador. Nada além do som dos meus próprios passos quebrava a quietude daquele lugar esquecido por Deus. Mas, de repente, esse silêncio foi interrompido por algo que me fez parar no mesmo instante: gritos. Gritos de homens, mulheres e até crianças, ecoando pela mata como se estivessem vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Senti um frio gelado subir pela espinha, algo completamente fora de lugar naquele calor sufocante. Tentei me concentrar, mas os gritos continuavam, cada vez mais próximos, até que comecei a ouvir passos na vegetação ao meu redor. O medo começou a tomar conta de mim, mas eu precisava terminar o que estava fazendo. Mantive a calma o máximo que pude, mas, quando virei a lanterna na direção dos passos, meu coração quase parou. A uns 10 metros de onde eu estava, uma figura alta e esquelética, com mais de 2 metros de altura, se destacava entre as árvores. Não era humana. Seus olhos, vermelhos como brasas, brilhavam na escuridão, e sua forma parecia flutuar sobre o chão. Engoli em seco e, num impulso desesperado, corri de volta para o caminhão, tropeçando em raízes e quase caindo. Quando finalmente alcancei a segurança da cabine, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui dar a partida. A criatura não me seguiu, mas podia sentir sua presença, como se estivesse me observando das sombras. Deixei aquele lugar o mais rápido que pude, com o coração disparado, tentando afastar da mente a visão do que acabará de ver. Já na estrada, com o caminhão a toda velocidade, lembrei que havia deixado a lanterna caída na mata, mas nem por um segundo pensei em voltar para buscar. Enquanto acelerava, tentava racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse apenas a minha mente pregando peças, ou algum truque da luz naquela vegetação densa. Mas a sensação de que aquela sombra me perseguia, que ainda estava ali, esperando na escuridão da estrada, não me abandonava. Finalmente, avistei as luzes distantes de um pequeno posto de gasolina. Era minha única chance de parar e tentar entender o que havia acontecido. Mas algo me dizia que, naquela noite, a estrada ainda tinha mais segredos para revelar. E enquanto eu me aproximava do posto, uma dúvida se instalou em minha mente. Será que a presença sinistra que encontrei na mata estava realmente atrás de mim? Ou será que eu estava prestes a encontrar algo ainda pior à frente? Depois da experiência aterrorizante na mata, segui em frente pela estrada, tentando afastar os pensamentos sombrios que rondavam minha mente. O sol já havia desaparecido por completo, e a escuridão era cortada apenas pelos faróis do meu caminhão, que avançava solitário pela BR-116. A estrada estava deserta, e o silêncio do rádio CB, que normalmente era cheio de conversas e piadas dos caminhoneiros, só tornava o clima mais inquietante. Enquanto dirigia, algo estranho começou a acontecer com o rádio. A estática, que sempre vinha e ia, agora era constante, intercalada por sons que pareciam vozes abafadas, como se alguém estivesse falando debaixo d'água. O som era baixo, mas perturbador o suficiente para me fazer diminuir a velocidade e tentar ajustar a frequência. Gritos abafados e lamentos começaram a se misturar com a estática, criando uma sinfonia macabra que parecia querer me enlouquecer. Desliguei o rádio na tentativa de recuperar a paz, mas a escuridão ao meu redor parecia ganhar vida, como se as sombras ao longo da estrada estivessem se esticando, se aproximando cada vez mais do caminhão. Uma sensação de desconforto se instalou, fazendo com que eu sentisse um calafrio, apesar do calor da noite. Alguns quilômetros adiante, avistei um outro caminhão parado na beira da estrada. Seus faróis piscavam de forma irregular, como se houvesse algum problema elétrico. Pensei em parar e oferecer ajuda, mas algo me impediu. Uma sensação instintiva me dizia para continuar, que algo ali não estava certo. Mesmo assim,
O senso de responsabilidade me fez pegar o rádio CB novamente para tentar entrar em contato com o caminhoneiro. Quando liguei o aparelho, a estática era tão forte que mal conseguia distinguir qualquer som. Contudo, em meio ao ruído, uma voz grave e distorcida começou a se formar, repetindo uma palavra incompreensível. Continuei dirigindo, agora com o coração acelerado e as mãos suando no volante. De repente, a estática cessou e o rádio ficou completamente silencioso. Era um silêncio absoluto, opressivo, como se o próprio tempo tivesse parado. Quando finalmente a voz no rádio voltou, já não era mais a mesma. Era como um sussurro gélido que dizia meu nome repetidamente, cada vez mais alto e mais próximo, até que parecia estar dentro da cabine comigo. Desliguei o rádio novamente, mas o som continuava. O nome sendo repetido, agora sussurrado diretamente ao meu ouvido. Olhei para o banco do passageiro, vazio, mas com a clara sensação de que algo, ou alguém, estava ali, me observando. Com a visão periférica, quase pude jurar ter visto uma sombra se mover. Acelerando, tentei deixar tudo aquilo para trás, mas o sentimento de ser perseguido só aumentava. E, por mais que eu olhasse para o retrovisor, nada aparecia, apenas a escuridão impenetrável. Quando finalmente o rádio voltou à vida por conta própria, ouvi, claramente, uma voz familiar me chamando. Era Joel, o amigo que havia visto o menino descalço. Mas Joel estava a centenas de quilômetros de distância, e não havia como ele estar se comunicando comigo naquela frequência. Sem conseguir pensar em outra coisa, peguei o microfone e respondi, mas a única resposta que recebi foi um grito agudo, um som inumano que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. E então, do nada, o rádio voltou ao normal, com a conversa habitual dos caminhoneiros. Mas aquele grito, aquele som perturbador, continuava ecoando na minha mente. O que estava acontecendo? Por que senti a presença de Joel, mesmo sabendo que ele estava longe? E, acima de tudo, o que era aquilo que estava me observando do banco do passageiro? Continuei dirigindo, agora com a certeza de que algo estava muito errado. A estrada à frente parecia se estender infinitamente, e eu sabia que as respostas que eu buscava estavam lá, escondidas na escuridão. Mas, eu não estava preparado para descobrir o que a estrada ainda me reservava. Após o encontro perturbador com a voz no rádio, minha mente estava em alerta máximo. Cada som, cada movimento na estrada deserta parecia amplificado, como se a noite estivesse viva e conspirando contra mim. Continuei dirigindo, tentando focar na estrada, mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Em algum lugar entre a próxima cidade e o vazio absoluto do sertão, comecei a sentir um peso estranho no ar. Era como se a atmosfera tivesse ficado mais densa, tornando difícil até mesmo respirar. Estava cansado, mas sabia que não podia parar. Não depois do que havia acontecido na mata e no rádio. A estrada à frente se estendia como uma fita sem fim, apenas ocasionalmente iluminada por meus faróis. Então, vi algo incomum à frente. Um caminhão, velho e desgastado, carregando animais em sua carroceria, surgia lentamente na estrada. Ao me aproximar, percebi que algo estava errado. Os porcos na carroceria estavam inquietos, se movendo de um lado para o outro, como se estivessem apavorados. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma figura estranha pendurada na parte de trás do caminhão. A princípio, pensei que fosse um ladrão tentando roubar um dos animais, mas conforme me aproximei, vi que não era humano. A figura era uma espécie de sombra deformada, com uma pele branca como papel, vestida com roupas negras esfarrapadas. Seus movimentos eram desajeitados, como se não pertencesse àquele mundo. Os porcos gritavam e se amontoavam o mais longe possível daquela coisa, que parecia se alimentar do medo deles. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Peguei o rádio e tentei alertar o motorista do caminhão à frente, mas tudo o que ouvi foi estática. Minha mente corria, tentando entender o que estava acontecendo. A criatura continuava sua tarefa macabra, ignorando completamente minha presença. Foi quando decidi tomar uma atitude. Acelerei e dei sinal de luzes para o caminhão à minha frente. A criatura, percebendo o aumento da luminosidade, virou sua cabeça lentamente em minha direção.
Seus olhos, vermelhos como brasas, se fixaram nos meus, e uma expressão de ódio puro tomou conta de seu rosto. Era como se aquele ser estivesse desafiando minha tentativa de interferir. O caminhoneiro à frente finalmente pareceu notar que algo estava errado e começou a balançar o caminhão, tentando derrubar a criatura. Mas a coisa se segurava firmemente, seus olhos fixos em mim, como se estivesse marcada para algo muito pior. De repente, sem aviso, a criatura deu um salto incrível, saindo da carroceria e desaparecendo na escuridão ao lado da estrada. O caminhoneiro me agradeceu pelo rádio, ainda sem saber ao certo o que havia acontecido. Mas eu sabia que aquilo não havia terminado. O olhar da criatura, aquele ódio incontrolável, parecia gravado em minha mente. Enquanto continuava minha viagem, não conseguia afastar a sensação de que aquela criatura ainda estava por perto, esperando por sua próxima oportunidade. E, pior ainda, tinha a terrível suspeita de que não estava sozinha. As sombras ao longo da estrada pareciam ganhar formas que não existiam antes, e eu não sabia se estava vendo coisas ou se algo mais estava realmente lá, escondido, à espreita. Mas de uma coisa eu tinha certeza, aquela criatura voltaria. E da próxima vez, talvez eu não tivesse a mesma sorte de escapar. O que mais a estrada aguardava para mim? Mas, na verdade, eu sendo levado a um encontro inevitável com algo muito mais sombrio e perigoso que eu nunca seria capaz de imaginar. Depois daquela experiência terrível com a criatura na carroceria, eu estava decidido a completar a entrega o mais rápido possível e deixar aquela estrada maldita para trás. Porém, o cansaço finalmente começou a me vencer, e percebi que era arriscado continuar dirigindo naquele estado. Encontrei um posto de gasolina isolado, o único ponto de luz em meio à vastidão da escuridão. Parei o caminhão e decidi descansar por algumas horas. O posto era um daqueles lugares que parecem congelados no tempo, com paredes desbotadas e uma iluminação fraca, quase fantasmagórica. Estacionei o caminhão, desliguei o motor e me acomodei no banco, tentando relaxar. Mas o silêncio ao meu redor não era reconfortante. Ele parecia pulsar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Fechei os olhos, mas minha mente estava em alerta, ainda revivendo cada detalhe das últimas horas. Tentei afastar os pensamentos, convencendo-me de que tudo não passava de exaustão e imaginação fértil. Mas o sono me atingiu com uma força irresistível, e logo caí em um sono leve e inquieto. Acordei de repente, com a sensação de que algo estava errado. A cabine do caminhão estava escura, iluminada apenas por uma luz pálida que vinha de fora. O relógio no painel indicava que eu havia dormido por pouco mais de uma hora. Mas o que realmente me incomodou foi a presença que eu sentia na cabine, uma presença que me fez gelar até os ossos. Lentamente, virei a cabeça para o banco do passageiro e vi o que temia. Uma figura estava sentada ali, me observando. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos eram poços negros, sem vida, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Seu cabelo, longo e desgrenhado, caía sobre seus ombros, e a boca estava ligeiramente aberta, como se estivesse prestes a falar, mas nenhum som saía. O pavor me paralisou. Eu não conseguia desviar o olhar, e minha respiração ficou presa na garganta. A mulher inclinou-se lentamente em minha direção, e foi quando percebi que sua boca começava a se mover, mas os sons que saíam não eram palavras, eram sussurros incompreensíveis, como um idioma antigo que há muito fora esquecido. Um frio sobrenatural tomou conta da cabine, e eu podia ver minha respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar. De repente, ela estendeu uma mão esquelética em minha direção, seus dedos longos e finos quase tocando minha pele. Meu instinto finalmente entrou em ação, e eu puxei o corpo para trás, tentando escapar daquela presença macabra. Mas a porta da cabine parecia presa, e não havia para onde fugir. Foi então que algo estranho aconteceu. A luz do posto de gasolina piscou violentamente, e um som agudo preencheu o ar, como o de uma sirene distante. A mulher se deteve por um momento, seu rosto contorcido em uma expressão de raiva e dor. E antes que eu pudesse reagir, ela se desfez em uma nuvem de poeira negra, que foi sugada pela escuridão que envolvia o caminhão. Respirando com dificuldade, olhei ao redor,
tentando entender o que acabará de acontecer. A cabine estava vazia novamente, e a temperatura começou a voltar ao normal. Mas a sensação de perigo não havia desaparecido. Eu sabia que aquela entidade não tinha ido embora de verdade. Ela estava lá fora, esperando por sua próxima chance. Sem pensar duas vezes, liguei o motor e acelerei para longe daquele posto de gasolina. A estrada parecia infinita, mas eu sabia que não podia parar. Algo dentro de mim dizia que eu estava sendo caçado, e que parar significava encontrar um destino pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. À medida que a madrugada avançava e o sol começava a espreitar no horizonte, uma nova dúvida tomou conta de mim. Seria possível escapar daquilo que me perseguia, ou a estrada havia se tornado uma armadilha, um caminho sem volta para um encontro inevitável? E o que eu encontraria no final dessa jornada sombria? As respostas pareciam estar lá fora, escondidas na escuridão. Mas seria eu capaz de enfrentá-las? Ou estaria destinado a ser apenas mais uma história contada entre os caminhoneiros, um aviso sombrio para aqueles que ousam enfrentar os mistérios da estrada? As luzes brancas e frias do hospital psiquiátrico faziam com que a realidade se misturasse com pesadelos, um cenário onde o tempo parecia não ter significado. Depois de dias ou semanas na estrada, não sei dizer exatamente quanto tempo foi tudo isso, tudo havia culminado ali, naquele quarto acolchoado, onde diziam que eu estava seguro. Mas como podia estar seguro se as paredes pareciam sussurrar, se os ecos dos corredores traziam vozes que eu sabia, com certeza, não eram imaginárias? Eles diziam que eu estava louco, que as visões eram frutos de uma mente perturbada pela exaustão, pelo estresse da estrada. Cada médico que entrava naquele quarto me olhava com uma pena condescendente, como se eu fosse apenas mais um caso entre tantos outros que perderam o contato com a realidade. Mas o que eles não entendiam, o que ninguém entendia, era que a loucura não era minha. Ela estava lá fora, esperando, se aproximando a cada noite. Eles me internaram depois do episódio no posto de gasolina. Disseram que eu havia surtado, que comecei a gritar e a bater nas paredes do caminhão, convencido de que uma mulher horrível estava tentando me matar. Quando acordei, estava cercado por enfermeiros e policiais, todos prontos para me sedar e me levar para esse lugar, onde eu deveria me recuperar. No entanto, à noite, quando as luzes do hospital se apagavam e a escuridão tomava conta dos corredores, as aparições voltavam. A mulher com os olhos negros aparecia no canto do meu quarto, seus sussurros preenchendo o silêncio, me provocando com palavras que eu não entendia, mas que faziam meu sangue gelar. O menino descalço, o ser que rastejava na carroceria, e até mesmo as sombras da estrada, todos eles vinham me visitar, noite após noite. Tentei contar aos médicos, implorar para que eles me ouvissem, mas tudo o que consegui foi mais remédios, mais tratamentos, mais tempo perdido nesse limbo entre o sono e o pesadelo. Cada dose que me davam parecia me arrastar mais fundo na escuridão, mas não era suficiente para me proteger do que quer que estivesse me perseguindo. No silêncio da madrugada, eu podia ouvir os gritos abafados de outros pacientes, mas sabia que os meus terrores eram únicos, destinados apenas a mim. Comecei a duvidar de mim mesmo. Estaria realmente louco? E se tudo fosse apenas um delírio, uma construção de uma mente fraturada? Ou seria possível que eu estivesse são, que tudo que vivi fosse real, e que agora eu estivesse preso em um lugar onde ninguém acreditava em mim, condenado a enfrentar esses horrores sozinho? As noites se arrastavam como um filme repetido, onde eu sabia o que estava por vir, mas não podia fazer nada para evitar. E o pior era a sensação de inevitabilidade, de que tudo estava apenas começando. Que as sombras, os fantasmas, não estavam confinados à estrada, mas haviam me seguido, se infiltrado em cada canto daquele hospital, esperando pacientemente a hora certa de me levar. Eles dizem que loucura é quando a mente se perde da realidade. Mas, e se a realidade for o verdadeiro horror? E se aquilo que vemos na escuridão, aquilo que sentimos à beira do sono, for mais real do que queremos admitir? Essas perguntas giravam na minha cabeça enquanto a noite se aproximava novamente, trazendo com ela as sombras que se moviam nas paredes, as figuras que rastejavam no chão e os sussurros que nunca cessavam. Então, eu me pergunto, enquanto olho para o reflexo distorcido de mim mesmo no espelho do quarto acolchoado,
Será que estou realmente louco? Ou será que este hospital é apenas outra prisão, uma última armadilha antes que eles, as coisas que espreitam na escuridão, venham para me buscar? E no fundo, a pergunta que ninguém ousa fazer: e se fosse você? Afinal, todos temos nossos próprios pesadelos. E quem pode dizer o que é real e o que é imaginário quando a noite cai, e estamos sozinhos com nossos próprios demônios? Se as histórias deste vídeo mexeram com você, prepare-se para algo muito mais profundo. Na escuridão da mente de Paul Tremblay vai levá-lo a questionar cada pensamento, cada sombra ao seu redor. Este livro foi feito para aqueles que buscam o terror mais visceral, aquele que se infiltra nos seus sonhos e não vai embora. Não perca a chance de se confrontar com o desconhecido. O link está na descrição, mas lembre-se, só clique se estiver pronto para encarar o verdadeiro terror. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assombradas. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.